Fala galera, aqui é o Decifrando e essa é a nossa aula 5 sobre conjuntos. Se você perdeu as anteriores, clica no link ou então fique aqui. Nessa aula, nós vamos falar dos conjuntos numéricos, começando pelo conjunto dos números naturais. O conjunto dos naturais é esse conjunto associado à contagem, não é? 1, 2, 3, 4 e reticências, porque esse padrão de soma 1 continua. Alguns autores consideram que o zero não é natural, enquanto outros consideram que o zero é natural. Dependendo aí do seu livro didático, da apostila que você usa, do material que você usa, vai ter a definição usada nesse caso, tá? Nós vamos considerar aqui o zero como um número natural. Não se preocupe, porque se você se deparar com algum exercício em que o zero não pode ser considerado, vai ter uma observação para que não dê dúvidas, tá? Que é o símbolo de números naturais com um asterisco. Esse asterisco, toda vez que ele aparece, ele exclui o zero do conjunto, ok? Então, caso não precisa, ou melhor, caso não possa ter o zero no conjunto, você vai ver sempre esse asterisco, tudo bem? Vamos lá. Acontece que quando a gente faz as operações com os números naturais, por exemplo, eu vou somar dois naturais, vamos somar. 2 e 4 dá 6. Deu também um número natural. Se eu multiplicar dois naturais, por exemplo, 3 e 10, 3 vezes 10 dá 30, que também é um número natural. Mas quando eu subtraio dois naturais, nem sempre a resposta vai dar um natural. Observa. 3 menos o 7, se eu faço então o natural 3 e subtraio dele o natural 7, o que vai acontecer é que eu vou obter menos 4. E menos 4 não é um elemento do conjunto dos números naturais. E aí que a gente vem com a necessidade de outro conjunto numérico, o conjunto dos números inteiros, representados pela letra Z. Que a gente costuma falar o conjunto dos inteiros, para você lembrar que é a letra Z, tudo bem? Então veja só. O que acontece com o conjunto dos números inteiros é que você tem o conjunto dos números naturais e os seus simétricos, percebe ali? Então, você tem tanto a continuação à direita quanto à esquerda. Então, o conjunto dos inteiros também é um conjunto infinito, mas agora você tem a continuação à esquerda e à direita, tudo bem? Se você somar dois inteiros, vai dar um número inteiro. Se você multiplicar dois inteiros, vai dar um número inteiro, sempre. Se você subtrair dois inteiros, por exemplo, 2 menos o 7. Lembra que lá nos naturais uma conta desse tipo deu problema? Aqui nos inteiros, quando eu fizer 2 menos 7, vai dar menos 5 e é um elemento do conjunto também dos números inteiros. Agora, e se nós dividirmos dois inteiros? Por exemplo, 1 dividido por menos 1 dá menos 1, que está também dentro do conjunto dos inteiros. E se você fizer 3 dividido por 2? Dá 3 meios, isso é 1,5. E esse número não está aqui no conjunto dos números inteiros. Então nós temos a necessidade de um outro conjunto, que é o conjunto dos números racionais. Nossa, parece que mudou muito agora, né? O que nós temos lá? Veja, conjunto dos números racionais nós vamos representar para a letra Q. A letra Q pode te lembrar de quociente, te lembrar de divisão, para você lembrar que conjunto é esse, tá? Veja, no conjunto dos números racionais nós não enumeramos. Eu não escrevi aqui os elementos numericamente como eu fiz nos dois anteriores. Por quê? Porque não é possível enumerar o conjunto dos números racionais. Eu consigo descrever esse conjunto, mas colocar cada elemento, enumerando os elementos, não vai ser possível. Vamos ver por quê. Primeiro vamos ver a descrição. O conjunto dos números racionais, vamos entender qual é a descrição dele. Ele é formado por elementos x, tal que x é do tipo a sobre b, ou a dividido por b,
onde o A pertence ao conjunto dos números inteiros e o B pertence ao conjunto dos números inteiros não nulos. Olha o asterisco de novo, o asterisco tira o zero da jogada. E por que não pode o B ser o zero? Veja, é o primeiro mandamento da matemática, não dividirás por zero, tudo bem? Então não pode dividir por zero. Então o que nós vamos fazer? A descrição do conjunto dos números racionais é essa. E não é possível enumerar, porque se eu te dou um número racional, por exemplo, 1,5, você não consegue me dizer quem seria o próximo número depois do 1,5. Tá? Assim como se eu te falar o número racional 8, você não consegue me dizer qual é o racional que vem depois de 8 ou antes do 8. Isso no conjunto dos naturais e dos inteiros você consegue. Você consegue dizer quem é o sucessor e quem é o antecessor de um número. Mas no conjunto dos números racionais isso já não é possível, tudo bem? Bom, e toda operação entre os racionais vai dar um racional? Se você somar, subtrair, multiplicar e dividir racionais, você vai obter sempre um racional. Mas o que acontece, por exemplo, se eu pegar o racional 2 e elevar ao expoente meio? Se eu elevar o 2 ao expoente meio, será que você lembra dessa regrinha da potenciação? Se você tem o A, uma base A, elevada a um expoente fracionário, tudo bem? Você vai obter a raiz enésima de A elevado a M, tá? Então, A elevado a M sobre N é a raiz enésima de A elevado a M. Tá, o que isso tem a ver? 2 elevado a meio ficaria, usando essa ideia, a raiz quadrada de 2, porque lembre-se, quando eu não coloco nada no índice da raiz é 2, e quando eu também não coloco nenhum expoente ali naquela base é porque o expoente é 1, tudo bem? Bom, o que nós temos esse é um exemplo de um número, a raiz quadrada de 2 é um exemplo de um número que não é racional, porque eu não consigo escrever na forma da razão entre dois inteiros, tudo bem? Ah, só esse? Não. Todas as dízimas não periódicas, que são os números decimais e que você percebe que tem infinitas casas decimais, mas que não tem um período, todas as dízimas não periódicas são números irracionais. E você vai ter muitas raízes quadradas ou raízes cúbicas. As raízes não exatas que a gente diz, elas não vão se encaixar aqui no conjunto dos números racionais, tudo bem? Quem mais não se encaixa? Tem um número que você já trabalhou com ele provavelmente, principalmente quando você falou de circunferência, de círculo, vê se você lembra. Isso aí, o π. O π também é um exemplo de um número que não é racional. Tá, então como é que fica? Como que é esse caso então? O que eu faço com esse número? Veja só, nós vamos olhar esses conjuntos de um modo usando o diagrama de Venn, perceba. Nós temos então o conjunto dos números naturais, vai ser um conjunto contido no conjunto dos números inteiros, que por sua vez está contido no conjunto dos números racionais. E lembra que nós falamos de alguns números que não são racionais? Por exemplo, a raiz de 2, o π, alguma outra dízima sem período, não sei, 1,010010001, e esse padrão de aumenta sempre um zero e coloca 1 se mantém nesse número aqui, tá? Então é um número que você vê que existe um padrão, mas não é um período da dízima, que nós vamos ver na próxima aula, tá bem? Nesses casos, esses números estão fora do conjunto dos números racionais. E aí? E aí que esses números que não são racionais, que são então irracionais, vão compor, junto com os que são racionais, um outro conjunto, que é o conjunto dos números reais. Esse conjunto é o conjunto que a gente usa praticamente todo o ensino médio, tá? Quando que você vai ver algo além disso?
Muito provavelmente, lá na terceira série do ensino médio, ou dependendo de onde você estuda, no final da segunda série do ensino médio, é que você vai conhecer um outro conjunto que abrange todos esses que você tem aqui. Não é tema da nossa aula de hoje, mas para você saber que esse conjunto existe, eu já vou dizer o nome dele aqui, mas ele vai ser tema para uma outra videoaula, tudo bem? É o conjunto dos números complexos. E nós vamos ter assim, um número que não for real vai ser um número imaginário e eles juntos vão fazer a composição do conjunto dos números complexos. Se você ficou curioso para saber, ficou curiosa para saber o que é esse conjunto dos números complexos, acompanhe as nossas videoaulas que em breve a gente vai falar um pouquinho deles, tudo bem? Bem, então esses são os nossos conjuntos numéricos, espero que vocês tenham gostado. E essa foi a nossa aula 5 sobre conjuntos. Se você curtiu, não deixe de dar o seu joinha e se inscrever no nosso canal. E lembre-se, a gente tá junto!